Olá, terceiro ano! Na nossa aula de geografia de hoje, nós vamos dar início ao nosso módulo 4. No capítulo 7, nós vamos estudar sobre os elementos da natureza e os seus recursos. Os elementos da natureza estão presentes em diversas paisagens e são muito importantes para a vida dos seres vivos. Veja o exemplo da paisagem a seguir. Então, nessa primeira página, temos aqui uma paisagem e aqui dois elementos representados, que é o sol, que é fonte de luz e calor, a água, que é um dos elementos naturais mais preciosos da Terra. Continuando a mesma paisagem, só que de um outro ângulo, temos aqui sobre o ar, que é um elemento essencial para a vida, o solo, é onde pisamos e as plantas se desenvolvem, a vegetação, que a vegetação protege o solo, fornece sombra e melhora a qualidade do ar. Então, nesse capítulo, iremos estudar sobre esses elementos e sua funcionalidade para nós. E temos aqui também sobre os recursos naturais renováveis e não renováveis. Então, nesse primeiro parágrafo dessa página, temos alguns elementos naturais, como a água e a vegetação, após serem utilizados pelo ser humano, podem ser repostos espontaneamente pela própria natureza ao longo do tempo. Esses elementos são chamados recursos naturais renováveis. Temos aqui um exemplo. No entanto, a natureza só é capaz de renovar esses recursos se as condições do ambiente forem adequadas. Então, temos que ter cuidado com a preservação para que o próprio meio ambiente renove esses recursos. E temos aqui sobre os recursos naturais não renováveis. Na natureza também existem elementos que levam centenas de milhões de anos para se recomporem novamente, por se formarem em um período de tempo muito maior do que o tempo de vida do ser humano. Esses elementos são chamados recursos naturais não renováveis. Esses recursos podem se esgotar se forem explorados sem controle pelo ser humano, pois a natureza não consegue fazer sua reposição rapidamente. Entre os recursos naturais não renováveis, podemos citar ferro, prata, ouro, carvão mineral e petróleo. Observe o exemplo a seguir. Então, aqui temos um local onde eles vão retirar o petróleo. O petróleo é um recurso natural não renovável, pois leva aproximadamente 250 milhões de anos para se formar. Então, tem que ter cuidado em relação à exploração dos elementos da natureza e os seus recursos. E é isso que nós vamos fazer em relação às nossas atividades da aula de hoje. Vamos fixar bem esse conteúdo. Eu espero vocês e um beijo!